Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, não é muito normal, né? Se gravar vídeo para aparecer no domingo aqui no canal, mas dessa vez eu tô gravando, gente, devido a ter uma grande final, né? Nesse domingo. Então, vamos passar aqui os jogos desse domingo de futebol e também restagem desse sábado. Claro que não pela Série B, né? Eu já falei isso já, vou passar isso tudo num vídeo só. A Série B do Campeonato Brasileiro, então, outros resultados. E é lógico, o Mercadão da Bola também. Alemanha e França. Decisão de terceiro e quarto lugar, Nations League, 10 horas da manhã, nesse domingo. Bahia e Ferroviária. Bom, esse jogo vai acontecer às 11 horas da manhã, nesse domingo, Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos lá, gente, já pulando para 3 horas da tarde, beleza? Nesse domingo, Santos e São José, Campeonato Brasileiro Feminino, segunda divisão. 3 horas da tarde nesse domingo. Bom, gente, 4 horas da tarde nesse domingo, vamos ter Espanha e Portugal, a grande final da Nations League, beleza? Quem quiser assistir esse jogo, Sport TV e também os canais ESPN e o Disney Plus, beleza? Esses 3 veículos de comunicação vão transmitir essa grande final, a Nations League, beleza? Espanha e Portugal, 4 horas da tarde. No mesmo horário, pela Série D do Campeonato Brasileiro, Joinville e Brasil de Pelotas. Série D, Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde neste domingo. Vamos lá, gente. Central de Caruaru e 13 de Campina Grande. Bom, esse jogo às 4 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Às 5 horas da tarde, nesse domingo, vamos ter Barcelona de Ilhéus, da Bahia, contra o Clube Esportivo Sergipe. Série D, Campeonato Brasileiro, nesse domingo, 5 horas da tarde. Nesse domingo, 5h30 da tarde, Ferroviário do Ceará contra o Santa Cruz de Pernambuco. 5h30 da tarde, nesse domingo, Série D, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, são os principais jogos desse domingo, beleza? Vamos agora trazer aqui os resultados que tivemos nesse sábado. Vamos lá, gente. Copa Pernambuco, categoria Sub-15. O Sport venceu o Retrô por 1-0. Se classificou para a semifinal da competição, né? Copa Pernambuco, categoria Sub-15. Copa Pernambuco, categoria Sub-20. Retrô 2, Sport 1. Aqui, Copa Pernambuco, categoria Sub-20. Vamos lá, gente. Amistoso de seleções. Letônia 0, Azerbaijão 0. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Inglaterra 1, gol de Harry Kane, 0 para Andorra. Aqui, vamos em frente. Vamos lá, gente. Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Juventude 1, 0 para o Sport Recife. Áustria 2, Romênia 1. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Holanda 2, Finlândia 0. Aqui também, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Aqui também, gente, amistosos de seleções. Tivemos Turquia 2, Estados Unidos 1. Tivemos México 2. Vou dar uma checada. Suíça 4. Foi isso mesmo. México 2, Suíça 4. E também tivemos aqui Canadá 4, Ucrânia 2. Aqui também, gente. Amistosos de seleções. Vamos lá, gente. Jamaica 1, Ilhas Virgens Britânicas 0. Eliminatória já com CONCACAF para a Copa do Mundo de 2026.
Agora resultados pelo Grupo B da Copa do Nordeste em sua última rodada da primeira fase. Vamos lá, gente. Bahia de virada 3, Náutico 1. Confiança de Sergipe 0, Juazeirense da Bahia também 0. Ceará 2, Sampaio Corrêa do Maranhão 1. CSA de Alagoas 1, América de Natal 0. Resultados pelo Grupo B em sua última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Bom, gente, já vamos começar esse mercadão da bola aqui, né? Já com os confrontos já definidos das quartas de final da Copa do Nordeste. Vou passar tudo em um áudio só, beleza? Vamos lá? Vitória da Bahia e Confiança de Sergipe. Sport Recife e Ceará Sporting Clube. CSA de Alagoas contra o Ferroviário do Ceará. E também aqui Bahia contra o Fortaleza. Beleza? São os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste 2025. Vamos lá, gente. Amin Pepsi. Esse é um goleiro que está jogando no Puskás Academy. Pelo que eu entendi, esse clube é da Hungria. Estou na dúvida se é da Hungria ou da Ucrânia, gente. Mas, bom, esse goleiro de 20 anos fechou com o Liverpool. É o mais novo reforço do Liverpool. Vamos lá, gente. Por 15 milhões de euros, o jogador Arthur Cabral está saindo do Benfica, de fato, e deve ser jogador do Botafogo mesmo. Está fechando com o Botafogo. Detalhe, já para o Mundial de Clubes, tá? Segundo informações. Outro que está chegando para o Botafogo, de fato, também, é o que parece, também para o Mundial de Clubes. Talvez não devido ao tempo, mas pode chegar ainda para o Mundial de Clubes. É o Joaquim Correia, atacante que está chegando da Inter de Milão, tá? Está chegando para o Botafogo também. Bom, Thiago Nunes, treinador brasileiro. Ele teve como seu último clube a Universidade Católica do Chile. Ele trocou de país, mas não volta para o Brasil, não. Ele agora é o novo treinador da LDU, de Quito. Bom, gente, o treinador Vieira, esse treinador está renovando o contrato com o Genoa da Itália. Beleza? Vai permanecer no clube. É uma curiosidade aqui, gente, o Molenbeek da Bélgica, que é um outro clube do John Dexter, dono do Botafogo, de mais vários clubes na Europa. Esse é um clube belga que está mudando o nome. Agora vai passar a se chamar Darwin Bruxelles. Beleza? É o novo nome do Molenbeek da Bélgica. Gente, a Copa Mundial de Clubes, né, da FIFA só começa no sábado que vem, de hoje a 8, mas clube brasileiro já está nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos. Estou falando do Fluminense. A delegação do Fluminense desembarcou em Colômbia, nos Estados Unidos, nesse sábado. Será sua sede, né, nessa temporada nos Estados Unidos. E é isso. O Fluminense é o primeiro clube brasileiro a desembarcar para o Mundial de Clubes, lá nos Estados Unidos. Vamos lá, gente. Ainda falando de Mundial de Clubes, tá? Tem clube se reforçando aí para o Mundial, tá? Vou citar dois aqui. A Inter de Milão. Esse jogador já tinha falado dele em um vídeo passado do canal aqui, mas ele não tinha sido oficializado ainda, né? Luiz Henrique, brasileiro, ex-Olympique de Marseille, oficializado por 5 temporadas na Inter de Milão e vai para o Mundial de Clubes, tá? Com a Inter de Milão. Zizou, esse me parece ser um atacante e está saindo do Zamalek e fechou com o Al Ahly do Egito.
para também a disputa do Mundial de Clubes, né? Repetindo, Zizo é o novo jogador do Al Ahly do Egito para o Mundial de Clubes. O Fluminense tentou a contratação de William, ex-Corinthians, seleção brasileira, Chelsea, mas o jogador não quis chegar no Fluminense, não. Bom, gente, mais uma notícia aqui do Botafogo, tá? De uma venda que ainda não está fechada. O Cuiabano, esse ainda não está confirmado de fato que vai lá para o Nottingham Forest, não, tá? Isso ainda não está fechado. O Zenit da Rússia, segundo informações, chegou a um acordo salarial com o jogador Gerson do Flamengo, mas o Zenit vai ter que pagar a multa de 25 milhões de euros ao Flamengo se quiser o jogador. Gente, o Granada da Espanha não vai exercer o direito de compra do atacante Renier brasileiro. Esse jogador que ainda pertence ao Real Madrid vai voltar ao Real Madrid. Ele cria da base do Flamengo, tá? É aquele atacante mesmo. O Gardacho, esse é jogador argentino, pertence ao Manchester United e o Bayer Leverkusen teria interesse no jogador, beleza? E o Manchester United quer se livrar do jogador, né? Então pode acontecer essa venda sim. Vamos lá, gente. O goleiro Kepa, esse é um goleiro espanhol, pertence ao Chelsea, mas tem negociações avançadas para ser o novo reforço do Arsenal. 2 clubes de Londres, né? Só iria mudar de estádio, mas iria permanecer jogando em Londres. O goleiro espanhol Kepa, possivelmente sendo o novo reforço do Arsenal. Diego Torres, meia, aquele mesmo, gente. ex-CRB, Amazonas e mais uma ruma de clube. É o novo reforço do Guarani de Campinas até final de 26. Vamos lá, gente. Janderson, atacante do Vitória, da Bahia, é o novo reforço do Gustep da Turquia. Ele foi vendido. Giovani, jogador do Corinthians. O Corinthians rescindiu o contrato com o jogador. Ele está livre no mercado. Cueva, aquele mesmo, ex-Santos, São Paulo, o peruano, é o novo reforço do Emelec do Equador. Para fechar, gente, notícias do Bayern de Munique, tá? Tem notícias novas, né, sobre o time e o Mundial de Clubes. Vamos lá, gente. Primeira notícia é que o Bayern de Munique pagou ao Bayer Leverkusen, né? Um dia após eu ter falado aqui que dificilmente o Bayern de Munique pagaria ao Bayer Leverkusen para ter o zagueiro Jonathan Tah já para o Mundial de Clubes, para os primeiros jogos, o Bayern foi lá e pagou 800 mil euros com bônus, podendo chegar a 1 milhão de euros. O Jonathan Tah, zagueiro alemão, vai disputar o Mundial de Clubes pelo Bayern de Munique. E, claro, as demais competições, beleza? Outra situação foi uma notícia, né, que saiu que há 90% de chance do atacante francês Kingsley Coman deixar o Bayern de Munique ainda nessa janela, claro, né, após o Mundial de Clubes. Bom, é muito naquela situação, se ele jogar bem o Mundial, se muda de ideia, se não, ele sai mesmo. O Fenerbahçe da Turquia, gente, teria feito uma proposta de 15 milhões de euros, beleza, de salário, para o jogador Leroy Sané, do Bayern de Munique. O Fenerbahçe da Turquia é sim o clube de José Mourinho, né, treinador. E, bom, até agora o Sané não respondeu ao Bayern de Munique, né? Uma nova proposta que o Bayern fez de melhora salarial para que ele renove o contrato com o clube. O Bayern de Munique, gente, tem interesse sim no Rafael Leão, mas jogador do Milan, mas é muito difícil. O Milan está pedindo em torno de 85 a 95 milhões de euros. E o Bayern de Munique pode não fechar essa contratação. Outra situação aqui também, o zagueiro Dayot Upamecano, que eu falei ontem, que não tinha muita notícia sobre esse zagueiro, o francês, né? Bom, gente, ele está se recuperando de lesão e vai sim para o Mundial de Clubes com o Bayern de Munique, beleza? Outra situação, o Bayern de Munique deve contratar um ponta, independente se o Sané sair ou não, se o Bayern vender o Coman ou não, o Bayern deve contratar um ponta. Mas dificilmente, como falei, será o Rafael Leão, beleza? O jogador português. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. Valeu!